eu sou Juliana Fernandes, sou cenógrafa, figurinista, aderecista, produtora de objeto, produtora de arte, diretora de arte. Você está no curso de iniciação à cenografia, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é cenografia, qual a diferença entre cenário e cenografia, quais são os tipos de cenografia que existem. Nós vamos aprender um pouquinho de como que é um processo de criação cenográfica para um determinado espetáculo, da produção e da elaboração de um projeto. Eu comecei a minha carreira em 1990 no teatro amador. Então foi na cenografia teatral que eu comecei a ter o primeiro contato com esse universo cenográfico que até então eu não sabia que existia. Então no teatro amador eu comecei como atriz, na verdade, só que a falta de recurso, a falta de conhecimento levava com que a gente mesmo do grupo confeccionassem os nossos próprios cenários e figurinos. E eu sempre tive uma vontade de fazer de uma maneira bem espontânea e intuitiva. Eu tomava a frente e já ia fazendo cenário e figurino para o grupo no qual eu fazia parte na época. Estava fazendo cenário e figurino para outros grupos da cidade de Jundiaí e de toda a região. Sem saber direito o que eu fazia, assim, mas as pessoas me levavam a acreditar no que eu estava fazendo era certo, que eu estava no caminho certo, mas também ninguém sabia me explicar o que eu fazia. Foi muito estranho a princípio. Até que, em 2004, eu conheci o Antunes Filho através de uma amiga que era atriz lá na época. Ela me pediu um presente, eu acabei fazendo uma escultura do Macunaíma e tal, e ela deu de presente de aniversário, fez com que ele quisesse me conhecer. Aí o que aconteceu? O Antunes me convidou para fazer parte do núcleo de cenografia do CPT como coordenadora. Então eu comecei a frequentar o CPT, lá a gente eu estava à disposição do Antunes para fazer os experimentos dele durante todo o processo de criação do espetáculo. Então ele estava lá na sala de ensaio, ele me pedia alguma coisa, um cenário, um figurino, um adereço, um objeto para experimento. Eu ia no ateliê, via as possibilidades que eu tinha de matéria-prima, tudo, e confeccionava um protótipo para a gente testar isso durante o ensaio para ver se isso ia ser usado futuramente ou não. E aí eu fui aprendendo na prática a desenvolver esse trabalho junto com a direção do espetáculo de uma maneira bastante intensa. Só que não era necessariamente a pessoa que coordenava o núcleo de cenografia que assinava um espetáculo com o Antunes para ficar em cartaz. Aí, em 2005, chegou o Serrone para assinar um espetáculo que ia ser montado na época, que era o Antígona. Foi onde eu conheci o Serrone. Aí mudou tudo daí. Aí eu conheci o Serrone, ele me levou lá para o espaço cenográfico. Lá no espaço cenográfico comecei a entender essa diferença de cenário para cenografia e conhecer essas cenografias e cenografias que existem, que até então eu não conhecia. Então eu falo que o Antunes ele veio para lapidar o meu olhar artístico, né? Em relação não só ao teatro, não, mas em relação à arte em geral. E o Serrone veio para me abrir um leque de possibilidades na área da cenografia. Em 2006, aconteceu de o Serrone sair e o Antunes me chamou para assinar um espetáculo dele, que foi A Pedra do Reino, que era um romance, uma adaptação do romance do Ariano Suassuna, cuja qual eu aceitei, é claro. E com esse trabalho eu conquistei o Prêmio Shell de melhor figurino. Assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o Serrone e com o Antunes, que eu entendi o que eu fazia. Que o que eu fazia, na verdade eu fui para aprender, porém eu acabei exercitando uma coisa que eu já sabia. Eles começaram a apontar coisas em mim que eu nem sabia que existia. Eu nunca esqueço também, o Serrone ficava elogiando meus bonequinhos de maquete, eu construía as maquetes e fazia uns bonequinhos
de fita crepe para ilustrar a maquete, porque quanto mais a gente conseguir passar a ideia de uma forma mais materializada ali, que era a maquete que eu usava, eu fazia esses bonequinhos, que ele me elogia por esses bonequinhos até hoje, assim. Então, e trabalhar com eles foi o que me colocou na área, assim, que fez eu entender que era uma profissão e eu me assumi cenógrafa, porque até então eu não era isso que eu queria fazer da vida, aliás, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, e quando eu vi eu já estava fazendo faz tempo, e eles vieram mostrar pra mim que eu estava no caminho certo. Aí tive outras participações também com Jean-Guy Lecas, que era o cenógrafo do Peter Brook, que eu também participei de uma oficina que foi para mim muito importante, apesar de ser uma oficina assim de poucos dias, era uma semana, mas eu também comecei a olhar a cenografia. É a mesma pegada do Antunes, o Peter Brook, eu acho, que tem ali o processo de criação do Jean-Guy, o processo de criação do Cerrone, porém ele tem aquela coisa mais de adequar o espaço cênico ao todo da história. Então você não cria só o cenário, você cria o espaço também, aonde vai ser apresentado, não necessariamente um palco. Então você cria o espaço, cria o cenário e aí sim vai ser contada a história. Também foi importante. Com isso, eu fui participar da Quadrienal de Cenografia em Praga, em 2007, junto com o Espaço Cenográfico, junto com o pessoal do Cerrone, com as obras do Nelson Rodrigues, que também me levou a conhecer assim, o mundo, como funciona em relação à cenografia. E eu vi que aqui no Brasil a gente é muito privilegiado pelos artistas que a gente tem, pelo fato de que a gente tem pouca verba, né, geralmente, pouco recurso comparado aos outros países, né, a muitos países. Então força com que o cenógrafo aqui no Brasil seja um tanto quanto criativo. Aliás, a criatividade é o auge de qualquer profissional aqui, é o que faz com que ele se destaque. Outra experiência que eu tive, aí tive experiência em teatro itinerante, com o Teatro de Tábuas, a gente viajou o Brasil inteiro, é um outro tipo de cenografia também, que era tipo teatro mambembe, só que numa outra proporção, e apresentava o espetáculo na população carente, nas populações afastadas do interior do Mato Grosso, e assim, da Bahia, do Piauí. Então, assim, eu tive a oportunidade de participar de vários tipos de processo, de vários tipos de cenografia, assim, isso estou falando do teatro, e o teatro me levou a quê? A fazer o cinema, a fazer publicidade. Do teatro, assim, as pessoas me convidavam por eu ter feito o teatro, me convidavam para fazer uma produção de objeto no cinema, um adereço para o cinema, uma direção de arte para um curta-metragem, um adereço para uma publicidade, a cenografia também para uma publicidade, cenografia de campanha política, para você ver como é vasto o campo da cenografia. Na cenografia eu tive a oportunidade de participar de todos os segmentos de uma certa forma, um pouquinho. Então eu participei tanto da ópera, quanto da dança, quanto do carnaval, quanto do desfile de moda, quanto do evento, quanto do cinema, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, assim. Vou falar um pouquinho dessa diferença dessas cenografias e cenografias, só que eu vou me focar um pouquinho mais na cenografia teatral, porque se a gente não escolher um assunto, a gente não tem fim, esse nosso papo. Então eu vou escolher a cenografia teatral e a partir dela vou ensinar um pouquinho do processo criativo e do processo de elaboração de projeto. Bom, eu vou falar um pouco para vocês agora o que é cenografia e vocês vão entender um pouco melhor que tem a diferença entre cenário e cenografia e conhecer um pouco quais são as cenografias possíveis, né, que a gente tem por aí. Então a cenografia é sobretudo a concepção de um espaço para a realização do espetáculo, tá? Isso falando do teatro. Ela deve ilustrar o tempo, o espaço, ela deve materializar o imaginário e trazer o público para dentro da representação. A cenografia, ela transforma o espaço cênico.
O cenário deve ser preciso e funcional. Deve fazer parte como um instrumento para contar a história, assim como o figurino é um instrumento para o ator contar a história. Então isso é a cenografia. A cenografia antigamente na Grécia, ela começou assim com pinturas de grandes telões, como se fossem obras de arte, porque era a expressão artística que era usada na época, esses telões, pá. Então eles pintavam perspectiva de paisagem, de vistas arquitetônicas, vistas urbanas em perspectiva e penduravam lá no teatro. E também poderia ser trocando de telão por telão entre uma cena e outra. Então o cenário era mais uma ornamentação do que é hoje. Então ele estava mais para enfeitar do que fazer parte da história toda de maneira funcional como é hoje. Hoje o teatro é até naturalista, né? O cenário é até naturalista. Então às vezes tem uma sala como essa pode ser um cenário dentro de um espetáculo que contemporâneo com essa linha naturalista. Então existem vários tipos de cenografia. A cenografia de palco, que é a dança, o teatro, a ópera, a música erudita, que são os concertos, os recitais, coral, e a música popular, que são os shows, os videoclipes. Existe também a cenografia pela câmera, que é a cenografia de TV, cinema, publicidade. Existe a cenografia de outros espaços, que são os estandes, são vitrine, evento, festa, desfile de moda, carnaval, exposição. Estão vendo que é muito vasto o ramo da cenografia. Então, e a cenografia teatral, que eu vou falar um pouquinho mais detalhado aqui sobre vocês, sobre o processo de criação que eu vou falar agora e o processo de elaboração do projeto é mais voltada para o teatro. E assim, eu percebo que o fato de eu ter vindo do teatro, eu tenho uma facilidade maior de me envolver com as outras áreas, né? Porque o teatro você acaba aprendendo um pouquinho de tudo e se envolvendo um pouquinho de tudo, porque a cenografia ela é tudo que plasticamente é visto em cena. Então assim, o figurino, o adereço, o objeto de cena, a luz, a maquiagem, tudo faz parte da cenografia. Então, se você for para o cinema, você vai ver que tem uma pessoa para cada função. No teatro, geralmente o cenógrafo que faz isso. Porém, eu descobri o seguinte, que o diretor de arte do cinema é como se fosse o cenógrafo do teatro. Porque o diretor de arte que ele vai contratar o cenógrafo, contratar o figurinista, contratar o aderecista e vai formar uma equipe. No teatro, que nem sempre a gente tem essa estrutura e essas condições de ter uma equipe tão detalhada, então o cenógrafo acaba de uma certa forma se envolvendo com tudo. Então isso fez com que eu tivesse um pouco de facilidade para me introduzir nessas outras áreas do audiovisual, de evento, de carnaval. E quando as pessoas me chamam, elas sabem que eu venho de teatro. Mas tem uma diferença muito grande. Tem a cenografia do cinema, é completamente diferente da cenografia do teatro. Então eu escolhi a cenografia do teatro para a gente conseguir falar um pouquinho da cenografia, porque senão o assunto fica muito vasto. Então eu vou falar que a cenografia do teatro acontece de que forma? De várias formas, né? A cenografia do teatro, ela vem para, sobretudo, a concepção de um espaço para a realização de um espetáculo. Ela deve, vou falar de novo, ela deve ilustrar o tempo, ela deve ilustrar o espaço, materializando o imaginário e fazer com que o público se aproxime da representação. A cenografia ela tem o poder de transformar esse espaço cênico, né? Agora, tem vários tipos de processo de criação dentro de um espetáculo.
tem aquele que o diretor ele tem uma participação muito mais ativa nessa criação toda, tem outros que não. Às vezes eu recebo um texto e a partir desse texto eu crio, e a partir da minha criação o diretor faz a encenação dele, isso é um processo. E tem o processo que eu mais gosto de fazer, que é aquele com que a gente tenha uma participação simultânea. É o diretor e o cenógrafo, os atores, trabalhando junto para com que esse trabalho aconteça. Os resultados melhores para mim são o trabalho cujo processo é dessa maneira. Então eu tenho que participar dos ensaios, eu tenho que fazer experimentos, enfim, não só o ator precisa de ensaio, a cenografia também precisa de ensaio muitas vezes, que é o que isso vai determinar a qualidade do espetáculo. Então eu faço da seguinte maneira o processo de criação. Depois que eu recebi o texto, a gente participa de uma leitura de mesa com os atores, com todos os envolvidos na peça. Aí, a partir dessa leitura, eu vou ter um conhecimento do que o texto se fala, qual o assunto está sendo abordado. Depois dessa leitura, eu participo dos ensaios, vejo mais ou menos qual é a linha de encenação que o diretor quer e vou para o meu ateliê. Ou seja, venho para cá, para o meu ateliê, onde eu pego os meus lápis, os meus papéis, os meus instrumentos e a minha internet, os meus livros e vou fazer uma pesquisa. Então eu pesquiso sobre o assunto e faço uma pesquisa de imagem, tudo que possa me levar a contar aquela história, assim, em todas as fontes eu busco. Então desenho de criança, álbum de família, obra de arte, tô navegando aqui pela internet, eu vi uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, porém uma imagem me tocou porque me lembrou aquela cena. Eu faço o quê? Seleciono todas essas imagens, guardo numa pasta e vou acumulando informação. E nesse processo de pesquisa, as coisas vão começando a se construir na minha cabeça. Aí o que eu faço? Jogo tudo fora, sento aqui com os meus materiais e vou eu fazer o meu desenho. Aí a gente tem que elaborar um projeto. Aí eu faço o quê? Eu faço um croquis, construo uma maquete, na maioria das vezes. Por quê? Porque eu tenho que mostrar a minha ideia, apresentar a minha ideia dentro daquilo tudo que foi conversado, dentro daquilo tudo que o diretor anseia, para poder passar a ideia para ele. Porque nem sempre nas palavras eu consigo passar aquilo que eu gostaria. Então, já que eu estou trabalhando com imagem, eu tenho que concretizar a imagem. Então, o desenho, maquete é super importante para você conseguir convencer que a sua ideia é boa, tem sentido e vai ser viabilizada. Então, depois que eu fiz esses desenhos, aí mostro para a direção do espetáculo, ele aprova ou não, eu arrumo uma coisa ou outra, até a gente chegar no senso comum. Chegou no senso comum, é isso que eu quero, é isso que nós vamos fazer? Porque, só um detalhe aqui para falar, porque boa ideia todo mundo tem, é fácil você ter ideia. Então, às vezes você fala assim, eu quero isso, aquilo outro, um mundo de coisas, todo mundo quer, isso é fácil. O difícil é viabilizar. Então, a partir do momento que eu estou criando, eu já penso qual maneira que eu vou fazer com que isso se torne real. Então, eu tenho que já pensar com o pé no chão, né? Porque às vezes você quer uma coisa impossível de acontecer, você não tem dinheiro, você quer um efeito especial muito caro, ou uma estrutura muito robusta, não cabe nem no teatro que você vai estrear. Então, voltando, depois que eu criei, o diretor aprovou, aí que eu vou pensar em como que eu vou fazer, de que forma. Então, agora a gente vai começar essa outra parte. Eu vou ensinar como elaborar um projeto teatral a partir de uma criação que já está feita. Bom, agora eu vou contar para vocês como fazer um projeto cenográfico. Tudo que precisa ser pensado na hora de elaborar esse projeto, tá? Então, o importante, primeiro, é importante você saber
o prazo que você tem para concluir esse trabalho. Tem que ter um começo e um fim. Então você tem que se programar dentro de todas as suas necessidades para fazer coisas que deem para atender esse prazo. É muito importante, porque a estreia tem dia e hora para acontecer. Não tem como adiar. Para trabalhar com teatro, você não tem como assim, não consegui, me dá mais um tempinho. Isso daí não existe. Então o prazo é muito, muito, muito importante, tá? É muito facinho de se perder nisso. Então fiquem atentos aos prazos de confecção das peças, de tudo. Segundo, fora o prazo, vocês têm que saber quais são as condições orçamentárias que a produção tem para disponibilizar pro cenário, para cenografia, né? Eu falo cenário, mas eu tô falando da cenografia, que é o cenário, que é o figurino, que é todos os elementos ali da cena. Então, assim, não adianta você querer coisa que o dinheiro que você tem não dá para pagar. Item 3. A adequação desse projeto ao espaço que ele vai ser apresentado. Então, vocês têm que saber, esse espetáculo vai ser apresentado aonde? Num teatro normal, com palco italiano? Num teatro de arena, que é uma outra disposição de público-plateia, uma outra relação, um semi-arena, vai ser apresentado na rua, vai ser apresentado cada hora num lugar, numa sala. Então, assim, isso é muito importante saber. Vai ser apresentado em todos os lugares, aí tem que fazer adaptações necessárias para que esse teatro sirva para qualquer espaço. Então isso é uma coisa que também tem que ser pensada. Aonde que vai ser usado o meu cenário? Para saber de que forma ele será construído. Item 4. Esse cenário, ele vai ficar em cartaz? Vai ser uma apresentação só? Então assim, ele vai precisar ser um material com durabilidade maior, porque é um espetáculo que estreia hoje e tem tempo indeterminado para acabar, de acordo com o sucesso que ele vai adquirir durante as apresentações. Porque daí, se é para apresentar um dia só, você vai pensar num jeito de construir. Se é para apresentar de uma maneira que não sabe quantas apresentações, é outro. Vai precisar de manutenção. Se esse espetáculo vai viajar, se ele vai ficar no turnê pelo país, ou se ele vai para fora do país. Aí tem que pensar o quê? Item 4. Transporte. De que forma esse cenário vai ser transportado? Por quem que ele vai ser transportado? Para quê? Para não danificar as peças, para não se perder peças. Então, às vezes é necessário criar um case específico, uma embalagem específica para armazenar aquele cenário. Ou se ele vai apresentar num lugar só, então ele pode ser construído em loco, não precisa de eu transportar do ateliê para lá, eu posso construir ele direto no espaço, que economiza custo, economiza tempo. Então, ao invés de trazer o cenário para o ateliê, a gente leva a equipe para o espaço. Bom, pensado em tudo isso, aí nós vamos contratar a equipe. Então, depois que a gente sabe aonde ele vai apresentar, quanto tempo ele vai ficar em cartaz, se ele vai viajar ou não, todas essas coisas que eu falei, a gente vai pensar na contratação da equipe, né, para se adequar às necessidades desse espetáculo. Quem que nós vamos contratar? Aí você pensa assim, meu cenário tem uma estrutura aqui que pode ser construída por um marceneiro, por um serralheiro, por um tapeceiro. Ok. Nós podemos contratar um tapeceiro, um marceneiro, um serralheiro convencional, que faz um móvel planejado, por exemplo, uma costureira que costuma fazer vestido para festa ou conserto de roupa. A gente pode contratar. Porém, vai exigir da gente um acompanhamento desse profissional durante todo o processo. Por quê? Porque existem profissionais da área, existe a costureira de teatro, existe o tapeceiro para teatro, existe o marceneiro para teatro, existe o serralheiro para teatro. Geralmente,
quem une todas essas funções de marcenaria, serralheria, tapeçaria, de teatro é o quem? O cenotécnico. Ele é o cara que mexe, que tem todas essas habilidades, mas que ele tem uma visão já mais para a área, ou seja, ele vai saber te ajudar a escolher o melhor material com o menor custo. Ele já está acostumado com prazos, porque assim, os prazos que a gente tem geralmente são sempre apertados. Só um parênteses aqui, vou falar em relação a prazo apertado e a nossa realidade aqui que a gente vive, que eu acho importante falar. É dessa forma porque ainda não existe uma compreensão da classe até, não só de quem nunca não se envolveu com isso, mas da classe do fazer cenográfico. Então muitas vezes a gente é chamado por último, nem sempre a gente é chamado, como eu falei, como eu gostaria que fosse no começo aqui da aula, no começo do processo. E também fica um pouco de criação desconexa, né? Porque é uma criação coletiva. Eu acho que o cenógrafo tem que chegar junto desde o começo, ele tem que ensaiar. Eu acho que o cenógrafo de teatro tem essa função. Já do evento não, do evento a gente papum, chamou hoje para fazer amanhã, publicidade, filmou hoje. Por isso que eu estou citando vários tipos, de repente eu retomo uma área ou outra, são interligadas, mas quando fala-se de teatro, as pessoas ainda acham que estão contratando um cenógrafo de evento. Então faz essa contratação errada e com isso faz com que a gente tenha um prazo muito curto. Então, quando o prazo é muito curto, o mais ideal é a gente contratar profissionais experientes na área, na linguagem, porque não vai ter margem de erro. É muito fácil você errar se você contratar um marceneiro, por exemplo, de móveis planejados para fazer um cenário, porque você pode ficar pesado demais, pode ficar trambolhoso demais, assim, não ter como transportar, e o diálogo é mais delicado. Então, assim, ou você contrata um profissional já acostumado com a linguagem, ou você tem que ter um acompanhamento full time com um profissional que não é da área. Por exemplo, no caso de uma costureira, eu desenho figurino, eu sou o tipo de figurinista que eu desenho a personagem. Eu desenho a personagem, vocês vão poder ver aqui, ó. Você não vê detalhe na roupa, né? Ó, vocês vão poder ver aqui, ó. Esse é o figurino que eu fiz para a Pedra do Reino. Eu desenho a personagem, eu desenho a cena, o bloco de cena. Eu quero mostrar essa atmosfera. Então, a minha costureira que é da área, ela vai pegar, ela vai conseguir reproduzir isso. Uma costureira que não é da área, ela já requer o quê? Que tecido que é? Tem prega? É cortado como? Eu posso fazer essa gola assim? Você tem que ter um desenho técnico, que é da área mais do estilista. Eu não tenho esse desenho técnico. Então, para você passar ou você passa um desenho técnico do que você quer para uma costureira qualquer, ou você tem uma costureira parceira que já fala a linguagem, vai saber interpretar o seu desenho, ou você contrata uma costureira convencional, mas tenha um acompanhamento durante o processo de construção. Depois que a gente contratou todos esses profissionais, né? Aí, e não esqueça, o cenógrafo tem que acompanhar para garantir que vai ser entregue tudo no mesmo prazo, né? Tem que criar pensando sempre nessas realizações todas, isso que eu estou falando. Só que uma coisa importante que eu vou falar para vocês têm que pensar em tudo isso, né? Na hora de criar, na hora de fazer o projeto. Mas vocês não podem deixar que isso limite o seu potencial criativo. Então vocês sabem que tem um monte de barreira aí para você conseguir viabilizar a sua ideia, porém, você não pode deixar de ter boas ideias em função disso. Então, a partir do momento que você colocou lá no papel, que você fez lá a sua maquete, aí você vai entender o como fazer. A princípio você achou que era inviável fazer aquele negócio porque a matéria-prima era muito cara, mas e aí? Vamos pensar uma maneira alternativa para essa matéria-prima? Sem tirar a característica do meu cenário, sem deixar de passar a minha ideia? Então vamos trocar a madeira pelo papelão? Dá certo? Vamos
ao invés de eu pegar e comprar um tecido, vamos comprar uma roupa lá no brechó e vamos transformar essa roupa em outra coisa? Então, assim, tem possibilidades. Então, o cenógrafo tem que ter o olho muito apurado e ter um observador nato, assim. Eu tenho um problema sério que eu saio na rua olhando as coisas e vou catando entulho para dentro de casa, porque tudo que eu olho eu transformo. Então, a gente tem que transformar as coisas. No final das contas, você acaba fazendo uma cenografia mais sustentável até, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo desse tipo de troca de matéria-prima, né, a texturização de uma parede. Eu não uso mais madeira no meu cenário, eu só uso papelão. O papelão é mais em conta, é mais fácil de trabalhar. Eu mesma faço, caso o orçamento não dê para eu contratar um profissional para me ajudar, eu pego e eu mesma confecciono, porque eu sou capaz de cortar. E eu gosto também, não é todo cenógrafo que faz, que põe a mão na massa. No Brasil, a maioria é obrigada a pôr na massa, você não consegue viabilizar, porque para ter uma equipe completa, aquela equipe dos sonhos, é muito caro. E volto a dizer, com essa falta de recurso, eu sempre fui obrigada a me virar. E aí eu descobri habilidades em mim que eu nem sabia. Então hoje eu desenho, eu esculpo, eu martelo, eu prego, eu pinto, eu faço o trabalho até do serralheiro. Minha sogra não é aquelas coisas, mas eu faço até o trabalho do serralheiro, se precisar. Não que eu queira deixar esses profissionais de lado, não, porque às vezes eu não posso tê-los comigo. Então eu acabo tendo que fazer. Então acho que é isso. É pensar, recapitulando desde o começo. Primeiro a gente é convidado para fazer um espetáculo, depois a gente se envolve com a equipe, junto a gente tem uma grande ideia, depois dessa grande ideia a gente elabora um projeto, depois esse projeto é um projeto criativo, depois desse projeto criativo a gente vai fazer a produção, como produzir, é um projeto da produção, e depois é só estrear. Aí tá pronto. Bom, você que quer agora se tornar um cenógrafo, aí você se pergunta assim, aonde que eu vou aprender a fazer cenografia? Eu, como vocês viram, eu aprendi sozinha, né? Quando eu vi, aprendi sem saber fazer, sem saber o que eu estava fazendo. Porém, hoje em dia, assim, vocês encontram cursos técnicos na área da cenografia. Então tem a SP Escola de Teatro, vocês conseguem, tem a JF Cenografia, tem vários cursos, é só vocês fazerem uma busca que vocês vão achar. E aí tem os cursos separados também, de cenário, figurino, adereço, cenotecnia, que na verdade fazendo tudo isso contribui para você ser um cenógrafo. Eu acho que é legal você passar por todas essas fases aí, né? Para vocês entenderem bem tudo isso que eu falei na prática. Tem cursos livres, assim, livres não, tem cursos que fazem parte de matérias universitárias, por exemplo, você vai fazer um curso de arquitetura, você tem lá a matéria cenografia, você vai fazer um curso de moda, você tem lá a matéria figurino, você vai fazer um curso de arquitetura, você tem a matéria cenografia, artes plásticas, você tem a matéria cenografia, artes cênicas, você vai estudar teatro na faculdade, você vai ver que lá tem uma matéria cenografia, mas nenhuma dessas matérias vai se aprofundar tanto quanto se você fizer um curso técnico, né? Aí você vai ter material para desenvolver um trabalho melhor, assim, tecnicamente falando, quais os recursos que eu tenho, quais as técnicas que eu posso utilizar. Olha, um exemplo de maquete que eu estava falando para vocês, né? Não precisa ser aquela coisa perfeita. O importante é estar mais ou menos na proporção, nem na escala real, mas sim na proporção. E você fazer de uma forma que simplesmente passe a ideia. Essa maquete que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é ainda está em processo de criação, ela não está pronta. Ela só para a gente começar a conversar sobre a ideia. Então são dois elementos, eles são elementos móveis, né? É uma janela, ó, só para vocês entenderem.
É uma janela que ela pode começar aqui, ó, fechada. Em determinado momento do espetáculo ela abre, aí você entende que é uma janela, né? Ela pode ao mesmo tempo tá mais no proscênio, ou seja, mais na frente do palco, onde você pode iluminar atrás e fazer cenas aqui por trás da janela também. Então tem 1000 possibilidades. Então a partir dessa ideia o diretor vai começar a pensar na encenação. Junto com essa janela tem um elemento que eu estou criando, que é um varal. Como referência eu peguei esses varais que tem aí articuláveis. Então eu construí um varal em miniatura para quê? Para passar a ideia. Por que o varal? O varal vai ter várias funções. Ele vai ter elementos pendurados que ilustram a história. Ele vira em cena, né? Deixa eu só tirar aqui para vocês entenderem melhor. Quando tem só o varal, ele é um elemento cenográfico que vai servir para contar a história de que forma? Ele vai ter coisas penduradas que contam a história que está sendo representada. Ele tem a possibilidade de virar em cena, ele tem a possibilidade de fechar e se tornar um outro elemento cênico. E assim vai. Vocês podem estar meio confusos em relação a isso, é porque esse espetáculo ainda está sendo montado. Não posso ainda revelar para vocês a história, então fica meio tudo no ar. Mas é só para vocês entenderem que a confecção da maquete, ela não precisa ser aquela coisa hiper, super elaborada. O que ela tem que fazer é o quê? Passar a ideia, ok? Agora eu vou mostrar para vocês assim, um exemplo de reaproveitamento de material. Lembra que eu falei para vocês em relação ao orçamento? Às vezes a gente não tem o dinheiro que a gente gostaria para fazer as coisas, então a gente tem que ser criativo para reinventar. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, numa seguinte ocasião que aconteceu pra mim. Me encomendaram um trono do Papai Noel e, tipo, eu tinha 2 dias pra alugar, na verdade, eu não precisava nem comprar. Quando eu fui ver o preço do aluguel de um trono do Papai Noel, eu encontrei pra alugar, mas era muito caro. Então eu resolvi confeccionar. O que eu ia gastar 5 mil reais no aluguel de um trono pra 15 dias, eu gastei 200 reais. O que eu fiz? Aqui está o resultado. Eu peguei uma cama de solteiro em loja de material de móveis usados. Aproveitei a parte da cabeceira, serrei ela, né? Diminuí assim o tamanho dela e construí o braço com aqueles tonéis de papelão, tipo isso aqui, ó. Tipo isso aqui, um pouquinho maior. Eu enchi de poliuretano para ficar ele mais resistente, porque o Papai Noel geralmente é pesado, né? Então tem que ser uma coisa que aguente o peso. E revesti e mandei estofar. Aí fiz o estofamento. Tudo isso me custou 200 reais. Uma outra coisa importante que tem que ser dita aqui, quando eu falei de orçamento pré-estabelecido e a gente criar todo o projeto pensando na nossa condição orçamentária, deixa bem claro o seguinte: o orçamento para o espetáculo é uma coisa e o nosso valor como profissional é outra coisa. Então vocês têm que estipular um preço pelo trabalho de vocês enquanto criadores. Então eu criei um espetáculo, desenho os figurinos, custa X. Para confeccionar isso custa Y. Então o que eu disse a princípio, aquele orçamento é para você desenvolver o projeto, porém o seu cachê, o seu valor é um valor separado da produção cenográfica, né? Isso daí tem que deixar bem claro, porque de repente você faz um orçamento e esquece que você tem que receber também. Então isso daí vocês não podem deixar de especificar no seu projeto o valor do seu trabalho. Quanto custa para eu inventar? Quanto custa a minha ideia? Isso é muito importante, separado de quanto eu vou gastar para viabilizar essa ideia. Isso é um detalhe muito importante que vocês não podem deixar de pensar. Agora eu vou falar para vocês um pouco de alguns trabalhos que eu já fiz. Eu vou mostrar alguns croquis, aquilo que eu comentei antes, que é o esboço, que é o desenho que a gente faz para apresentar para o diretor antes de confeccionar a peça. E vou comentar um pouquinho como é que foi feito esse croquis. Eu vou falar aqui da Pedra do Reino. O primeiro croquis que eu vou mostrar é do personagem Quaderna.
Então, falando outra vez, o desenho é para passar a ideia, né? Então eu não sou aquela desenhista que faz o desenho técnico da roupa, porém eu desenho a personagem. Então esse é o croquis do Quaderna, tá vendo que ele já tá numa posição na qual ele já ficava em cena, né? Porque eu assisti os ensaios, eu sei como é que ele se posiciona. Um fato curioso, assim, até o óculos que ele usa está inserido no desenho porque foi um óculos pensado para ele. Por mais que pareça óbvio, um óculos redondinho, todo mundo tem, não. Teve que criar um óculos específico porque a gente tinha uma dificuldade grande. A preocupação do Antunes qual que era? Envelhecer o ator. A gente tinha lá como ator principal para representar o Quaderno o Lee Taylor, que na época ele tinha 18, 19 anos, eu nem lembro, ele era muito novo. Como fazer que um rapaz de 19 anos fique aparentando um homem de 40 e poucos anos? Então, sem precisar tingir cabelo, envelhecer cabelo. Então a gente chegou à conclusão que o óculos fazia com que eles ficassem um pouco mais velhos, sem tirar o mérito da interpretação do Lee, que com o talento dele ele conseguiu passar essa ideia sem precisar de muita caracterização, né? Aí o gibão, por que o gibão, né? Esse colete dele, na verdade, é um gibão com as mangas cortadas. O gibão porque é uma peça característica do pessoal do cangaço, tal, lembrando que nós estamos falando de Ariano Suassuna, né? No qual ele tem aquela característica bem regionalista, valoriza muito a cultura popular. Então eu falo a gente porque é uma criação nesse caso bem junto eu e o diretor, né? O Antunes, assim, eu participava com ele 24 horas por dia, assim, vamos falar exagerando, durante os ensaios para chegar nessas definições. E a mala dele, vocês estão vendo aí no desenho, ela foi comprada, não foi confeccionada, porém, depois vocês vão ver, comparar na fotografia da estreia, ela foi customizada. Então, passou por um processo de customização aí, pintura, envelhecimento, essas coisas. Vocês vão ver aqui na foto, para vocês terem uma ideia de como é que com isso, qual foi o resultado de tudo isso. Agora eu vou mostrar outra cena do espetáculo A Pedra do Reino, cujo qual era o bloco, intitulava o Bloco da Onça Caetana. Então eu usei aí, né, para vocês verem de novo, o desenho que eu faço é o desenho do personagem e eu faço o personagem inserido na cena. Então o que era? Eram túnicas, isso eu mandei confeccionar, não foi figurino customizado, mas que passou por um processo de tingimento e pintura. Então elas foram tingidas e pintadas, vocês vão ver na foto o resultado depois para ver como é que ficou. Eu quero que vocês comparem assim, o croquis conseguiu passar a ideia que eu gostaria, o resultado foi o esperado, então eu queria que vocês fizessem, observassem o desenho, observassem a foto e fizessem essa avaliação e ver o quão importante é. Né? A onça caetana foi um outro processo aqui, é um adereço, a cabeça da onça, de papietagem, então foi esculpido uma onça empapelado e a gente criou essa cabeça. Quando eu falo a gente, porque eu volto a falar, é um processo coletivo de criação, onde todo mundo participa. Eu vou mostrar mais um exemplo, usando como exemplo a Pedra do Reino de novo, para depois a gente passar para um outro espetáculo, para vocês compararem também. Esse daí já foi o desenho para o bloco da coroação, tá? Então eu desenhei o quê? O figurino e o adereço de cabeça. Também tudo baseado na cultura popular. Aí o que é interessante nessa cena na hora de representar, de apresentar o croquis para o diretor e apresentar, né, para ele entender o resultado final. Eu achei que se eu passasse só esse desenho, ficaria muito pouco, assim, não estava passando aquilo que eu gostaria, né, aquela energia que a cena tem. Então eu resolvi desenhar de novo esse croquis, só que com todos os atores participando, ou seja, eu desenhei a cena, que eu acho que foi mais fácil de convencer que esse figurino seria o ideal. Então aí estão todos os atores usando aquele figurino que eu desenhei a princípio, só ele, já em movimentação cênica. Então como eu participo dos ensaios, eu vi como eles se posicionavam e desenhei desse jeito.
Eu acho que dessa forma eu consigo transmitir melhor a ideia. E vocês também, de novo, vão comparar com a fotografia e vocês vão ver o resultado. Então, para a Pedra do Reino, o Antunes, ele optou por um palco nu, sem nada. Então, assim, não tinha cenário, mas tinha cenografia, que eram feitos através dos adereços dos figurinos. Esse palco nu, essa caixa preta, ele quis porque como uma representação da mente do Quaderna, que era o personagem narrador da peça. Então, tudo girava em torno do Quaderna. Então, ele queria um palco livre para o Quaderna poder criar e fazer lá suas peripécias. Então, os figurinos e adereços faziam a cenografia, né? Eles serviam para materializar a memória e as invenções de Quaderna. Então, através de uma pesquisa que inclui a história política da Paraíba e do Nordeste coronelista da década de 1930, aí tinha a Guerra de 1912, a Coluna Prestes, o Cangaço, a Revolução de 1930, a Revolta de Princesa, o início da Era Vargas, e também teve uma pesquisa da cultura popular brasileira, as festas populares, né? O artesanato brasileiro do Mestre Molina, a xilogravura. A xilogravura eu pesquisei Samico, J. Borges e Ariano Suassuna. Ariano Suassuna fazia xilogravura. Aliás, as dele, ele falava que era iluminogravura, porque eram coloridas. Também a pesquisa na literatura de cordel. E também tem influência das artes plásticas ali. Do Volpe, tem Picasso, tem Guignard, tem Pansetti. Tem filme também, como referência, a gente viu Fellini, Strindberg. E também tem uma referência do teatro japonês ali, foi parte da pesquisa num grupo de teatro chamado Shinra. Quem conhece vai poder comparar que assim as marcações em cena, a encenação, tem uma pegada aí dessa encenação dos japoneses. E também foram feitas entrevistas com familiares provenientes do norte do Paraná, Minas Gerais, São Paulo e do interior de Pernambuco. Agora eu vou dar outro exemplo para vocês de um outro espetáculo, que foi o Sr. Dodói. Foi um espetáculo produzido pela Prefeitura de Jundiaí, dirigido pelo Ângelo Brandini. E eu vou mostrar para vocês os desenhos dos figurinos, a ideia do cenário, um pouquinho de como foi feita essa pesquisa, e depois vocês vão comparar com a fotografia. Então aqui são os desenhos figurinos já com a proposta do tecido. Então depois que eu desenhei o figurino e vou mandar para a costureira, eu já levo uma amostra, ó. Antes da costureira comprar o tecido, eu levo uma amostra do tecido para o diretor do espetáculo aprovar. Porque nem sempre a gente consegue demonstrar no desenho as cores do tecido que nós vamos encontrar no mercado. A gente idealiza uma cor e daí na hora de comprar não tem. Como é que faz? Então a gente consegue a amostra para conseguir passar a ideia. Quanto mais artifício que a gente tiver para conseguir convencer que a nossa ideia é uma ideia boa, melhor. Então, quando a gente fala de tecido também, até na hora de fazer o orçamento, já tá lá, ó, tipo de tecido, cor, já dá para orçar. Então, isso facilita bastante. E fora que tem um monte de simbolismo aí, né? Essa peça a gente retratava assim o período medieval, assim. Então, qual foi a pesquisa? Foi na época medieval. É lógico que a gente não está seguindo a risca, isso foi só um ponto de partida, porém tem coisas do período medieval. O Sr. Dodói, por exemplo, como ele era cheio de frescura, tudo dele doía, aquelas coisas, não vou entrar em detalhes da peça, porque a gente não tem esse tempo. Tá vendo que ele vivia dentro de casa, então eu fiz um roupão cheio de cruzinha, ó. Que remete a quê? A SOS, pronto-socorro, tá sempre precisando de uma atenção especial. E o Sr. Dodói, e depois vocês vão ver na foto, eu não tenho aqui o desenho, porque eu não fiz desenho, foi acontecendo tudo de uma maneira só. Eu construí uma cadeira de roda, que eu também fiz uma pesquisa da época medieval. Então, a cadeira de roda, eu peguei uma cadeira de segunda linha, num brechó, né, nessas bazar,
tirei as rodas, peguei 2 rodas de bicicleta de aro 26 maior, transformei essas rodas em roda de cadeira de roda, troquei todo o encosto e coloquei aquelas palhas no encosto. Tô descrevendo, mas eles vão ver na foto, vocês vão entender o que eu tô falando. E construí uma cadeira medieval para ficar com uma estética mais integrada com o todo, né? E o cenário já foi um cenário, não foi para palco italiano, foi um cenário que ele ia apresentar em vários lugares, em escola, em biblioteca, em ginásio, em teatro. Então eu tive que fazer um cenário pensando que ele seria utilizado em qualquer tipo de espaço. Então eu resolvi fazer um cenário de tapadeiras, e essas tapadeiras eram revestidas com imagens. Aí eu fiz uma pesquisa e peguei imagens de livros de medicina da Idade Média, que é mais ou menos isso aqui, ó. E imprimi num tecido, mandei imprimir, né, num tecido e revesti. Então assim, você olha depois na foto, você não vai entender, vai pensar que é um papel de parede. Pois é, um papel de parede pensado em todo esse contexto. Então, todo o cenário, todo o figurino é cheio de simbolismo, cada coisinha tem o seu porquê. Nada na cenografia é à toa, isso é uma coisa importante a ser dita, tá? Um outro detalhe interessante, a gente acaba se envolvendo com o espetáculo, tem espetáculo que faz com que a gente não pare de ter ideia, né? E aí tem uma das cenas que eles lidavam com dinheiro. Falei, pô, por que eu vou pegar? Por mais que o público não consegue visualizar o que eles têm na mão, porque a distância não permite, eu resolvi fazer uma homenagem para o diretor da peça e criei um dinheiro antigo, que não existia, para a gente usar em cena, porém só via quem estava manuseando ele, mas era um carinho que eu tive, que os brandines, ó. Então esses eram os brandines, ó. Era o dinheiro que a gente usava em cena. Então quanto mais tempo, quanto mais envolvimento a gente tem com o fazer teatral, mais coisas a gente consegue acrescentar na montagem, que no fundo enriquece. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Agora eu vou falar um pouco de um tipo de cenário que ele é capaz assim, de ser várias coisas ao mesmo tempo, então ele é multifuncional. Então eu vou citar aqui para vocês um dos espetáculos que eu já fiz, que é As Noivas de Nelson. Foi um espetáculo produzido pela Companhia Paulista, quem dirigiu foi Marco Antônio Brás. Então eram contos de Nelson Rodrigues, eles escolheram vários contos que falavam de casamento e juntaram num espetáculo. Esse foi um processo diferente do que o do Antunes, por exemplo. O do Antunes era um que eu ficava diariamente participando dos ensaios e as coisas iam acontecendo. Esse eu participei da leitura, participei de um ensaio ou outro, conversei muito com o diretor e a única especificação que ele me deu, falou assim, a única coisa que eu imagino em cena é um caixão. Então assim, o caixão tinha que ter. E o resto? Como que nós vamos fazer isso? Então vocês vão ver agora que o caixão, ele pode ser ao mesmo tempo o caixão, ele pode ser a igreja, ele pode ser o ônibus, ele pode ser a casa. Então, de acordo com a movimentação cênica, com a iluminação, esses ambientes vão se transformando através de um único elemento. Então, vou mostrar para vocês agora como é que isso funcionou. Isso é o cenário. Os figurinos, como eu já disse, que tudo não pode ser à toa, tudo tem um significado, e também levando em conta, mais uma vez, aquela coisa, aproveitamento de material, eu ganhei 30 vestidos de noiva dessas lojas de locação, que eles já não usavam mais, iam descartar. Eu falei, por que não usar esses vestidos para confeccionar os figurinos desse espetáculo? Por mais que o resultado final não pareça noiva, que a ideia não era parecer o tempo todo noiva, eu sei que aquilo veio de noivas, então assim, tinha um significado muito especial. Então eu usei os 30 vestidos para construir todos os figurinos da peça, através de tingimento, customização, outro tipo de modelagem, cortei a manga de um e coloquei um adereço no outro, mas tudo tinha um significado.
Bom, já falei bastante um pouco do figurino, do cenário, da criação, né, cenográfica para o teatro. E eu vou mostrar aqui agora um pouco do como a cenografia interage com um evento, por exemplo. Aqui vocês têm a Festa da Uva, é um evento que acontece na cidade de Jundiaí todo ano, e onde eu cenografei um pavilhão. Então eu fiz aqui um parreiral cenográfico, tudo de mentira, porém as uvas eram de verdade, que a gente ia trocando no decorrer da semana para ela não estragar. E tinha a Casa dos Colonos, a Vila dos Colonos. Então foi feita toda uma pesquisa junto com os produtores da cidade, as famílias de colonos que colonizaram a cidade. Então tem toda essa história. Os objetos de cena que foram usados para adereçar esse cenário foram todos coletados dos produtores de Jundiaí. Então tinha um quesinho de verdade ali. Por mais que as paredes eram texturizadas, vocês vão ver ali quando eu falo de texturização, parecem tijolos, mas não são tijolos, é tudo papelão. Então vocês vão ver que os objetos que integravam essa cena são objetos que pertenceram a esses colonos. Então essa mistura do real com a mentira, e era um evento que você vai olhar, você fala assim, mas isso não é teatro? É teatro dentro de um evento, e super funcionou. Então o espaço que eu confeccionei esse cenário era um pavilhão de eventos aqui da cidade, onde tinham atores performáticos que faziam apresentações durante todo o evento, toda a festa, e traziam o público para esse cenário para contar essa história um pouco da cidade de Jundiaí. Então esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer, já fiz 3 anos consecutivos, e eu queria que vocês dessem uma olhadinha e fizessem a comparação. Por mais que seja um evento, você vê que o teatro está sempre embutido de uma certa forma nessa plástica do evento, quando eu faço algum tipo de trabalho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Relembrando que nós falamos um pouco aqui do que é cenografia, qual a diferença de cenário para cenografias, quais são as cenografias e cenografias, que vocês tenham entendido que é uma profissão que ainda não tem o reconhecimento que ela merece, porém precisamos de profissionais nessa área. Então eu desejo muita sorte para aqueles que queiram ingressar nessa área, né, e que sejam futuros colegas de trabalho aqui. E outra coisa, é uma área onde assim, os profissionais da cenografia, uma coisa que me deixa muito feliz, é um povo muito solidário um com o outro. Então, como a gente sabe das dificuldades que tem nesse ramo, um ajuda o outro, não vejo uma concorrência como tem em outros ramos da arte. É uma maneira muito gostosa de viver, porque a gente está sempre exercitando a nossa imaginação, pondo em prática a nossa criatividade, e isso faz com que a gente cresça como ser humano de uma forma assim, sem palavras para comentar. Que eu gosto muito do que eu faço e quis passar para vocês um pouco dessa minha experiência para que cause interesse em algum de vocês para seguir essa profissão, tá? Obrigada, até uma próxima oportunidade.